Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. O capítulo 92 de Dragon Ball Super trouxe algumas novidades pra gente, incluindo cenas exclusivas que foram cortadas do filme Dragon Ball Super Super Hero. Bora falar disso daí. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir pra casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. O capítulo começou continuando com a discussão do capítulo passado, entre o Piccolo e o Gama 2. E depois os dois partem para o combate. E eu acho que esse combate entre Piccolo e Gama 2 deve ter causado muitos calafrios nos fãs pelo seguinte: 18 páginas, galera. Foram 18 páginas dessa cena entre Gama 2 e Piccolo, incluindo a conversa inicial, a luta e a saída de Gama 2. Se eu não me engano, o capítulo teve 45 páginas, o que significa que somente essa cena entre Gama 2 e Piccolo tomou quase metade do capítulo. O que eu acho sobre isso? Eu gostei da cena, e achei que essa luta foi muito melhorada em relação ao filme, pois achei a luta do filme muito rápida e gostaria de ter visto mais, especialmente do Piccolo naquela luta. Aqui no mangá, apesar de o resultado da luta ter sido o mesmo, ou seja, a derrota do Piccolo, eu achei que a luta valorizou ele mais do que no filme. E valorizar o Piccolo nessa luta era necessário, já que ele é um dos protagonistas dessa trama. Porém, galera, eu tenho que levar em conta não só a minha opinião, mas também toda a situação geral que envolve esse capítulo 92. E a situação geral é a seguinte: esse arco é a adaptação de um filme, ou seja, é uma história recontada. Uma história que as pessoas já sabem como começa e como termina, apesar de no meio estar tendo algumas diferenças. Então, quase metade de um capítulo mensal é ocupado com só uma luta. Eu entendo que muita gente vai odiar isso. Então, essa cena entre Piccolo e Gama 2 funcionou muito bem para mim, que sou um grande fã do Piccolo, e achei muito bom que o Toyotaro pegou uma cena decepcionante do filme e melhorou. Mas eu entendo perfeitamente aqueles que vão detestar essa cena, pois realmente tomou uma parte muito considerável do capítulo. Então, resumindo, eu achei a luta muito legal, tanto bem desenhada quanto bem coreografada, e achei também que melhorou muito essa parte do filme. Porém, como se trata de uma cena recontada, acaba causando um pouco de desconforto por ter sido muito longa. Se fosse uma luta original do mangá, eu acharia absolutamente perfeito, mas como não é, acaba deixando um gostinho amargo em muita gente que gostaria de ver essa adaptação correr mais rápido. Depois de perceber que não derrotaria Gama 2, Piccolo finge sua morte e segue ele. E tudo corre mais ou menos como foi no filme mesmo. Eles chegam na base da Red Ribbon, o Piccolo ouve sobre o Cell Max e fica muito preocupado, ele liga para a Bulma e pede para ela chamar o Goku e o Vegeta. A Bulma não consegue achar o comunicador, depois o Piccolo vai para a Torre de Karin pegar a semente dos deuses e fala sobre não ter ninguém para ajudar. Mas então ele tem a ideia de pedir algo ao Dendê. E é aí que encerra a participação dele nesse capítulo. E sobre essa parte na Torre de Karin, teve uma coisa que causou bastante polêmica, que foi a fala do Piccolo sobre os androides Gama 1 e 2 terem o mesmo nível de poder que o Goku e o Vegeta. E bem, galera, há algumas formas de interpretar essa fala, mas para ser sincero, nenhuma delas me faz gostar muito dessa afirmação. A primeira coisa que temos que considerar é se o Piccolo realmente sabe o nível atual de poder do Goku e Vegeta. Isso porque a última vez que vimos um encontro entre eles no mangá foi no fim da saga Moro, e nós não sabemos se depois da saga Granola, o Goku e o Vegeta retornaram para a Terra e mostraram ou falaram dos novos poderes deles. Ou seja, é possível que o Piccolo esteja desatualizado em relação ao poder do Goku e do Vegeta, e ele tenha como referência só eles no fim da saga Moro. No entanto, mesmo que o Piccolo esteja se referindo aos dois no fim da saga Moro, ainda é completamente absurdo pensar que os Gamas tenham o mesmo nível de poder deles.
Se o Gama 2, por exemplo, tem o mesmo nível de poder do Goku que enfrentou o Moro, o Piccolo não deveria ter aguentado nem 2 ataques dele. E claro que poderia ser argumentado que o Gama 2 estava contendo poder, mas se fosse o caso, não teria como a análise do Piccolo ser precisa. Outra coisa que nós poderíamos supor se forçássemos um pouco para passar um pano é que o Gama 1 e 2 não necessariamente estariam no nível de Goku e Vegeta no poder máximo deles. Ou seja, o Gama 2 poderia estar no nível do Goku base, por exemplo, ou do Goku Super Saiyajin 1 e 2. Se fosse esse o caso, aí poderia fazer mais sentido o Piccolo resistir a uma luta contra ele. Então, a fala do Piccolo deixa margem para algumas interpretações, mas sinceramente, eu tô fazendo um esforço aqui para passar um pano, galera. A verdade é que mesmo que eu esteja certo nas minhas sugestões, o mangá falhou em comunicar isso. E caso o mangá queira realmente dizer o que parece querer dizer, é um grande furo na escala de poder de DBS, na minha opinião. Isso é meio triste, já que diferente do anime de DBS, ainda tem um pouco de sentido na escala de poder do mangá. Não é perfeita, mas tem algum sentido. Mas vamos ver se no futuro mais alguma coisa vai ser dita em relação a isso. Quem sabe isso não seja consertado depois. Dando continuidade com o capítulo, a Bulma acha o comunicador e aciona o cajado do Whis. Mas nesse momento o Whis está longe do cajado, observando uma luta que está acontecendo. E durante a luta, o cajado do Whis é jogado para longe, e por causa disso ele não consegue ver o chamado da Bulma. E sim, a luta que está acontecendo é a luta que todo mundo queria ver durante o filme e não viu, Goku vs Broly. E agora o Broly está oficialmente aparecendo no mangá. Na verdade, ele já apareceu uma vez, mas foi como uma citação, e não na cena em si. O Goku e o Broly lutam na forma base, e o Broly aqui já parece estar lutando bem melhor, até mesmo usando algumas artimanhas inteligentes na luta, como cegar o Goku com poeira para atacar. Mas ele ainda parece estar tendo problema para controlar a raiva. E enquanto isso, parece que o Goku tem o maior foco dele em lutar usando seu instinto superior na forma base, já que ele parece mais focado em desviar dos ataques. Mas o Goku não fica só na defensiva não, ele ataca também. Os dois param por um momento, onde o Goku elogia o Broly por estar se controlando melhor. E então o capítulo termina com eles prestes a continuarem a luta. E teve uma galera que reclamou de, no final, o Broly chamar o Goku de Son Goku, ao invés de Kakaroto. Eu acharia mais nostálgico se ele chamasse de Kakaroto, mas ele chamar de Son Goku também não é incoerente, já que o Goku se apresentou para ele pelos dois nomes. Então, seja lá o nome que o Broly fosse escolher, era coerente. Eu acharia melhor que o Broly chamasse ele de Kakaroto, para fazer uma referência legal aos filmes antigos, mas eu acho que o Toyotaro decidiu que o Broly chamasse ele de Goku justamente como um gesto simbólico de que esse é um novo Broly, ou seja, desvencilhar ele daquele Broly original. Bom, dando uma visão geral sobre esse capítulo, é o seguinte: se pegarmos esse capítulo como algo isolado, esquecendo da nossa pressa de ver a história do filme acabando, eu diria que esse foi um capítulo quase perfeito de Dragon Ball. A luta do Piccolo contra o Gama 2 no início do capítulo foi bem interessante. As tramas que aconteceram no meio foram competentes. E o final com o Goku e o Broly foi muito legal também. Então, analisando esse capítulo de forma crua, esquecendo o contexto, ele foi realmente muito bom na minha opinião. Porém, considerando que é um mangá de capítulos mensais que está adaptando uma história que nós já conhecemos e sabemos como vai acabar, eu acho que o capítulo poderia resumir um pouco mais as coisas. Concluindo, na minha opinião pessoal, foi um capítulo excelente que somente melhorou o filme, mas eu compreendo que para muita gente foi decepcionante em alguns aspectos. Mas acho que o Toyotaro foi esperto em inserir o Broly logo nesse capítulo, já que como é um personagem muito popular, a presença dele no capítulo tendo uma luta exclusiva tirou um pouco do gosto amargo para muita gente. E é isso que eu queria comentar sobre o capítulo 92 de Dragon Ball Super, galera. E agora eu queria saber o que vocês acharam desse capítulo. O que vocês acharam da luta de Piccolo versus Gama 2? O que acharam de Broly versus Goku? E o que acharam do resto? Comentem aí. Eu vou ficando por aqui.
Até a próxima, galera!